Tiago 4, a partir do verso 13. O que eu quero frisar hoje é a partir do verso 13, que vai dar sequência no devocional, que diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano. E contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Dando a sequência dos devocionais, o que quer dizer a partir do verso 13? Eu anotei aqui assim: planeja-se o dia de amanhã, mas não sabemos o que sucederá no dia de amanhã. Porque o verso 13 está falando assim: E agora vós que dizes, hoje ou amanhã iremos de tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Aqui é uma pessoa fazendo um plano do dia de amanhã. O que ela vai fazer amanhã? Aqui no caso ela está colocando como vai se viajar e para outra cidade, passar-se lá um ano e lá vai negociar, vai ganhar dinheiro, vai lucrar. E o verso 14 vem falando: Digo-vos que não sabeis o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A palavra de Deus está dizendo: nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós planejamos o amanhã, nós planejamos viagens, nós projetamos os nossos sonhos. Não é errado, mas tem a forma certa de fazer. Só pegar e fazer, planejar, projetar, e por nós mesmos pegar e fazer, existe um erro. E mais abaixo do versículo vai mostrar aonde está esse erro do homem, do ser humano, planejar algo para o dia de amanhã. Porque a Bíblia afirma, e nós sabemos, que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai dormir e se a gente vai acordar. A gente não sabe se nós vamos chegar até o final do dia. Então o amanhã para a gente pode não existir. O amanhã para muitas pessoas não vão existir. Pessoas vão morrer essa noite. Pessoas em Cristo e pessoas que não estão em Cristo vão morrer essa noite. Então o dia de amanhã para elas não vai existir. Por isso tem um erro em planejar, e a Bíblia ensina qual a forma certa de planejar. Em lugar de falar, amanhã eu vou fazer tal coisa, o correto é dizer, se o Senhor assim quiser, e eu tiver vida e eu amanhecer vivo, amanhã eu vou fazer tal coisa. A palavra no verso 15 diz assim: em lugar de dizer que vamos fazer, devemos dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloria em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Eu anotei aqui assim: nos sentimos vaidosos em nossos feitos ou planos. Essa glória é maligna. Nós pegarmos a glória de Deus. O que eu falei na outra live é que nós devemos reconhecer Deus em tudo e ser grato por tudo, porque o ar que respiramos vem dele, a terra, ele quem dá para plantar, ele nos dá o alimento através da terra, da pessoa que plantou, tudo isso depende dele, até o alimento chegar na nossa mesa. E para a gente consumir esse alimento, a gente tem que ter condição financeira de comprar aquele alimento, e a gente tem também que estar gozando de saúde para comer o alimento. A gente tem que ter a boca, a gente tem que ter a língua, tem que ter o paladar, tem que ter o estômago, tem que ter o intestino para conseguir alimentar. Então, é vaidade a pessoa que diz, é gloriosa em si mesma a pessoa que diz, foi o que eu falei na live de ontem, que eu tô comendo porque eu trabalhei. Eu estou comendo hoje porque eu trabalhei, eu tive dinheiro e eu comprei. Mas não é só isso. A pessoa está trabalhando porque Deus permitiu ela saúde e capacidade para trabalhar. Ah, mas eu fiz faculdade. Deus te deu condições de fazer a faculdade, te deu inteligência, te deu saúde, te deu olhos, te deu ouvido, te deu braço, para a pessoa conseguir chegar em qualquer área da vida dela. Então não devemos nos gloriar nisso, mas devemos reconhecer que o Senhor nos abençoou para chegar em tal lugar. Por isso é gloriar-se, planejar o dia de amanhã, sem entender que se Deus não me dá o fôlego de vida amanhã, eu nada vou fazer. Então a palavra fala que a forma certa de planejar qualquer coisa, de planejar o dia de amanhã, de planejar o ano que vem, devemos planejar, porque a palavra de Deus também vai dizer que a gente não começa uma obra sem fazer o orçamento para saber se a gente vai ter condições de dar continuidade e finalizar uma obra. Então a gente deve sim planejar. Não estou aqui dizendo que é errado planejar. Eu estou dizendo que a palavra está dizendo, tem uma forma certa de planejar
o nosso amanhã, o nosso ano que vem, o nosso daqui 10 anos. Porque tem pessoas que se gloriam nisso. Daqui 10 anos eu vou estar rico, milionário, porque eu vou trabalhar. Não, se o Senhor não te abençoar, você não vai ficar rico, você não vai conseguir. Por isso que a palavra está advertindo a gente nessa questão. Porque tudo depende do Senhor. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Tudo é para Ele. A gente pode pensar que não. Mas se Ele tirar, a gente não consegue. Eu falei na live de ontem também, que se Ele não mandar chuva, o preço do alimento sobe, fica em escassez. Se manda muita chuva, o preço do alimento também sobe e fica em escassez. Então nós dependemos de Deus para tudo. E Ele adverte as pessoas que não o reconhecem em tudo. Eu anotei aqui assim. Aqueles, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que é o que está lá no verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqui eu fiquei pensando assim, mas a palavra está dizendo aqui sobre planejar o amanhã, a forma certa de planejar o amanhã, a forma errada de planejar o amanhã, e de repente vem falando, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E eu fiquei pensando, mas parece que saiu totalmente do contexto. Porque para mim, esse verso da Bíblia, ele é conhecido, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, eu levava só pro lado de fazer o bem, pensando no próximo. Aquele que sabe fazer o bem pro próximo não faz. A gente sabe que tem pessoas passando por necessidade de alimento. Por exemplo, na igreja que eu frequento, tem um culto específico para levar o alimento. Pode levar qualquer dia? Pode, mas tem um culto específico para levar o alimento, para levar cesta básica para quem precisa. Então, se eu sei que tem esse dia e eu não levo esse alimento, eu tenho condições de levar e eu não levo, eu tô pecando. Por quê? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Eu levava só por esse lado assim, de fazer o bem ao próximo. Mas lendo o versículo e procurando entendê-lo, eu vi que esse fazer o bem é fazer o certo. Porque aqui ensinou que tem uma forma certa de planejar o nosso amanhã, o nosso futuro, o nosso ano, os nossos anos. Tem uma forma correta de planejar. E se a Bíblia adverte é porque, antes da gente aprender, a gente faz errado. Só que a palavra fala que Deus perdoa o nosso tempo de ignorância. Mas, por exemplo, eu aprendi isso hoje. Que eu não devo deitar e dormir e pensar simplesmente que eu vou acordar amanhã e vou fazer o que eu planejei. Não, eu tenho que reconhecer o Senhor. Que se Ele me der fôlego de vida amanhã e Ele me abençoar, é que eu vou conseguir fazer o que eu planejei fazer. Então, a palavra aqui está querendo dizer isso. Se eu sei que a forma correta é essa e eu não a faço assim, eu peco. Se eu sei que a forma correta é eu reconhecer que eu dependo do Senhor pro meu dia de amanhã, pro meu projeto do ano que vem, eu tenho que reconhecer Ele. Que Ele é quem vai me conduzir, Ele que vai abrir a porta, Ele que vai me dar tudo. Ele vai me dar o dia, Ele vai me dar a noite, Ele vai me dar a chuva, Ele vai me dar o sol, Ele vai me dar a saúde, Ele vai me dar a inteligência. Ele que vai me dar tudo. E sem Ele eu não vou conseguir nada disso. E se eu sei disso, e eu ignoro isso, e eu pego essa glória pra mim, e falo, eu consegui me formar na faculdade porque eu trabalhei. Tem muita gente que fala isso. E a gente ainda acha bonito. Porque, realmente, de forma humana, a história, tem pessoas que têm histórias bonitas. Fala, eu vendi bombom na faculdade para conseguir pagar a minha faculdade. Eu me formei com dificuldade. Eu trabalhava de dia, estudava de noite e estudava de madrugada. A gente acha bonito. E é realmente bonito a pessoa que se esforça. Mas se ela não reconhecer que foi Deus que deu tudo isso para ela, que deu fôlego de vida para ela, que deu inteligência para ela conseguir, ela está em pecado, porque ela não está reconhecendo Deus na vida dela e ela está pegando a glória para ela. Ela fala, porque eu levantei de madrugada, porque eu estudei de madrugada, porque eu trabalhei de dia, eu estudei de noite. Tudo eu. E nunca reconhece, porque Deus me deu fôlego de vida e saúde até o dia de hoje. Então, se eu sei disso, e eu não faço assim, e eu não acrescento Deus nessa história e reconheço que eu só cheguei onde cheguei por causa dele, eu estou pecando. A mensagem é a incerteza do amanhã. Nós não sabemos do amanhã. E a vida não é só isso aqui. Ela tem um fim. E o fim é para a alma. E se nós ficarmos em pecado, esse pecado, ele é detalhe. Ele é detalhe. Se não analisarmos a Bíblia e percebermos isso, nossa, eu não estou valorizando isso, eu não estou reconhecendo Deus nas áreas em que Ele está me abençoando. Eu não estou reconhecendo Deus em tudo. Desde o amanhecer do dia até o entardecer. E vamos estar pecando. Então temos que analisar a palavra de Deus. Que essa mensagem possa te trazer o entendimento da mesma maneira. O homem temente ao Senhor, do trabalho da tua mão comerás, feliz serás e em tudo te irá bem. Que assim seja na vida de cada um de nós. Obrigada a quem acompanhou até aqui. Tenha uma boa noite. Vamos refletir nesta palavra. E o dia de amanhã pertence ao Senhor e nós dependemos dele todos os dias.